Salve, salve Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Knup e hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência de 2019. Galera, o bate-papo que a gente vai ter hoje sobre essa reforma da Previdência vai ser apenas na relação que existe, na diferença, melhor, entre o texto original que foi enviado pelo governo Bolsonaro, que o próprio presidente Bolsonaro foi ao Congresso pessoalmente entregar, e o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados em primeiro turno em julho. Então, é bom a gente já deixar isso bem claro. Qualquer projeto que saia do Executivo, de qualquer tipo de mudança de lei, quando chega ao Congresso, pode sofrer alterações. Normalmente, inclusive, sofre algum tipo de alteração. No caso da reforma da Previdência, como você... É aquilo, você está mudando as regras para as pessoas se aposentarem. Então, de maneira geral, a reforma faz com que as pessoas trabalhem mais tempo e, portanto, fiquem menos tempo aposentadas. Ela, por exemplo, institui uma idade mínima para mulheres de 62 anos, sendo que hoje as mulheres podem se aposentar aos 60. Então, por exemplo, nesse caso, qualquer mulher hoje, a princípio pelo menos, terá que trabalhar 2 anos a mais. Claro, isso é um simplismo da minha parte, porque provavelmente muitas mulheres já trabalhariam mesmo até um pouco mais tarde, enfim, isso é um debate mais profundo. O que eu quero deixar claro aqui, nesse momento, é que como isso acontece, como você tem ali um processo de mudar bastante, portanto, a configuração do mundo do trabalho, é natural, primeiro, que algumas pessoas fiquem insatisfeitas. Afinal de contas, você pega uma senhora aí, uma faxineira de 58 anos e fala para ela que em vez de trabalhar mais 2, ela vai ter que trabalhar mais 4, ela não fica muito satisfeita. Então isso gera insatisfação por parte de alguns, outros estão favoráveis à reforma da Previdência, o que é uma novidade no Brasil. E assim, é muito comum que os deputados fiquem com medo de votar contra os interesses daqueles que são os seus próprios eleitores. Então é comum que o Congresso faça algumas mudanças. Isso é um dos pontos. E como é que esse processo de mudança vai acontecer? Olha, esse processo de mudança acontece porque depois que é formada a comissão, que vai analisar em tudo, dentro da Câmara dos Deputados primeiro, você tem, normalmente, uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, vai primeiro para a Câmara dos Deputados. Normalmente você vai ter ali um relator que vai então escrever um texto e aquele texto passa a ser o que vai ser votado. Então hoje nós vamos analisar as diferenças que existem entre algumas, as mais importantes, que existem entre esse texto do relator, que é o que foi aprovado em primeiro turno no mês passado, nós estamos gravando aqui em agosto de 2019, e o texto original que foi elaborado pela equipe econômica do governo Bolsonaro. E aí a gente vai comentar sobre essas mudanças. Também é importante dizer que esse texto terá que ser votado novamente na Câmara dos Deputados, dessa vez em segundo turno. Depois, se for aprovado, passa para o Senado e no Senado, mais uma vez, ele precisa ser aprovado por 60% dos senadores, porque é a maioria de 3/5, que é uma maioria específica lá, e também em 2 turnos. Então vota, aí se for aprovado, vota de novo, depois em segundo turno. Porque a Constituição manda que seja assim, qualquer proposta de emenda à Constituição. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente daqui a pouco. Então, vamos lá, vamos às mudanças, galera? A primeira mudança aí, é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, estava no projeto original, lá do Paulo Guedes, da equipe do ministro da Economia, que o que acontece? Hoje, uma pessoa chega aos 65 anos, se ela não tiver, enfim, parentes que olhem por ela, enfim, se ela... E aí tem lá as regras, cada pessoa da família tem que ter uma renda até meio salário mínimo, que é uma renda bastante baixa e tal, por pessoa numa família e tal. Então um idoso aos 65 anos e também uma pessoa inválida, normalmente deficiente, tem direito ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é o pagamento de um salário mínimo a partir dos 65 anos. O que o governo Bolsonaro havia proposto era antecipar esse pagamento para os 60 anos, começando em R$ 400. Então as pessoas com 60 anos passariam a receber R$ 400, e aí esse valor seria aumentado com o tempo, sendo escalonado, até que aos 70 anos essa pessoa passaria a receber
o salário mínimo. Houve bastante protesto porque não havia uma base muito clara de como que seria o reajuste desse benefício a partir dos 60 anos, né? Porque hoje o benefício respeita o piso do salário mínimo. Então aumentou o salário mínimo, aumentou o BPC. Se vai começar em R$400, que é um valor assim, baseado em quê, né? Qual é a conta que chegou a R$400? E aí é isso. De um ano para o outro, vai aumentar? De 400 para quanto? Vai ser porcentagem do salário mínimo? Como é que vai ser isso? Então havia uma grande preocupação em relação a isso, né? Que pessoas fossem receber menos do que um salário mínimo no Brasil. Então, enfim, e também, né, porque de maneira geral havia uma previsão de que o governo iria gastar menos com o BPC. Isso está lá no texto da PEC, tá, gente? Eu não estou inventando. Você vê lá na última página da PEC, tem lá quanto que o governo pretendia economizar em cada área. Com o BPC havia a perspectiva de uma economia. Logo, as pessoas receberiam menos, né? Então, houve grande protesto e hoje o texto que foi aprovado não prevê mudanças no BPC. Então, o benefício de prestação continuada continua igual. Estava lá proposto, né, essa mudança lá na proposta original da equipe do Bolsonaro, mas saiu do texto final lá da Câmara e o parecer do relator não inclui a mudança no BPC. Então, continua igual, mesmas regras atuais. Show de bola, galera? Próximo passo, né? A capitalização. E o que é capitalização, né? O modelo previdenciário atual do Brasil é o que a gente chama de regime de repartição. Então, vamos supor, se você está aí, você trabalha e você tem lá um desconto de 8 a 11%, se eu não me engano, está lá, INSS. O meu pai, por exemplo, é um aposentado do regime geral de Previdência Social. Logo, esse seu dinheiro que está sendo descontado do teu pagamento, o governo pega esse dinheiro seu, desconta do seu salário e paga o meu pai. Entendeu? Então, claro, não paga só o meu pai. E provavelmente o que meu pai recebe é maior do que o seu desconto. Estou fazendo uma simplificação aqui, até um pouco grosseiro. O que eu quero dizer é, as contribuições que hoje nós fazemos, né, a PEA contemporânea faz, essa contribuição vai para pagar os aposentados atuais. Então, o governo, teoricamente, não mete a mão nesse dinheiro, né? Ele funciona apenas como um intermediário. É claro, existem algumas questões aí, existe a DRU, existe um monte de coisa. A Previdência pode ser superavitária, ela pode ser deficitária, e aí há diversas intervenções que o governo pode fazer. Mas o conceito é esse. Na capitalização, o conceito é outro. Na capitalização, o dinheiro que eu coloco hoje, a contribuição que eu faço hoje para a Previdência, vai para uma conta individual no meu nome. E essa conta individual no meu nome, eu vou colocando ali o dinheiro todo mês, vou colocando, e ali vou enchendo um potinho, e aí daqui a 20 ou 30 anos, dependendo das regras de aposentadoria daqui até lá, não é? Eu vou então resgatar esse dinheiro que está lá, supostamente me esperando. O problema com isso era, essa proposta não previa, por exemplo, a contribuição patronal. Hoje o patrão também contribui com a Previdência Social. Então, se você é um contratado, saiba que você é descontado e o patrão também paga lá do lado dele a Previdência Social, para poder bancar a Previdência Social atual, né? No modelo de repartição que nós temos, né? A ideia da capitalização, então, seria, transformar as contas de aposentadoria em contas individuais. Os problemas que foram apontados eram, beleza, mas quem é que administra essas contas individuais, né? O sistema bancário atual do Brasil, que está concentrado em 3 bancos privados, né? Isso era uma questão complicada, porque você ia ter uma injeção muito grande de dinheiro no sistema financeiro, né? A outra questão que também se colocava era, beleza, se todo mundo passar para o regime de capitalização, quem é que paga os aposentados de hoje em dia, né? Porque você imagina, se hoje o dinheiro que me é descontado vai para o aposentado, se eu passar para o regime de capitalização e aquele dinheiro vai ficar na minha conta, né, e eu só posso resgatar daqui a não sei quantos anos, o dinheiro está ali parado. E o cara que está aposentado hoje, quem é que paga? Isso provavelmente teria que sair do Tesouro Nacional e provavelmente isso geraria aí algum déficit, pelo menos por algum tempo, até a capitalização começar a surtir efeito e as pessoas se aposentarem pelo regime de capitalização. Então essa seria a mudança que seria feita, ela foi bastante criticada também
por alguns setores, né, e por alguns economistas, outros defendiam o regime de capitalização, outros defendiam inclusive um regime de capitalização, porém também com a contribuição patronal, né? Enfim, gerou bastante debate, mas fato é que não está mais prevista a capitalização no atual texto. Então, o regime de repartição, ao final, pelo menos desta reforma, se for aprovado como está lá no relatório, não prevê mais o fim. O modelo previdenciário brasileiro vai permanecer no regime de repartição, através do qual nós, hoje, pagamos os aposentados de hoje. E amanhã nós seremos pagos pelos trabalhadores de amanhã, né? Então, isso vai continuar dessa forma, a capitalização não passou. A próxima coisa, né, que também não passou foi a desconstitucionalização. E aí é uma coisa interessante, porque o que acontece, galera? Hoje, as regras de aposentadoria, inclusive do financiamento da Previdência Social ou da Seguridade Social, né, como um todo, estão previstas na Constituição brasileira. A reforma previa que a legislação previdenciária saísse do âmbito da Constituição e passasse a ser regida por lei complementar. E aí qual é o barato disso? A questão é a seguinte, hoje para você mudar a Constituição, você precisa de 3/5 do número de deputados. Ou seja, você precisa de uma maioria de 60% dos 513 deputados. É deputado pra caramba, você está falando aí de 300 e tantos deputados. Que você precisa atingir esse quórum de 300 e tantos deputados para aprovar uma mudança na Constituição, qualquer mudança na Constituição, exceto, é claro, as cláusulas pétreas que não podem mudar, né? Então, nesse caso, né, hoje, para você mudar a Previdência, né, como está sendo mudada, né, o governo está tentando fazer essa mudança no Congresso Nacional, você precisa passar pelo Congresso por 2 turnos de votação em cada casa legislativa, né? E você precisa de 3/5 de maioria. Se isso sai do âmbito da Constituição, como eles queriam, e passasse a ser regido por lei, você simplesmente precisa de maioria, né? Metade do número de deputados presentes mais um. Então sairia da Constituição, passaria a ser lei, e aí se daqui a 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, algum governo quisesse mudar a Previdência, bastaria mandar um projeto de lei, e aí e aí imagina assim, que de 513 deputados, 400 foram para a sessão. Beleza, você precisa de 201 votos. Você tornaria muito mais fácil fazer mudanças na Previdência, né? Então, isso também foi derrubado, manteve-se no âmbito constitucional. Então, todas as mudanças que acontecerem de hoje em diante, mesmo passada essa reforma, precisarão ser feitas por proposta de emenda à Constituição, as famosas PECs. E para terminar, né, galera, as aposentadorias compulsórias, né? Hoje, as aposentadorias compulsórias no serviço público acontecem aos 75 anos. E aí, basicamente, a gente está falando aí, né, dos ministros do STF. Né? Claro, a gente está falando de toda a carreira no serviço público, mas principalmente o debate se deu em relação ao STF. Por quê? Em 2015, a Dilma ainda era presidenta, foi naquele momento ali bastante conturbado, né? O Eduardo Cunha aprovando várias pautas bomba como presidente da Câmara e tal. E uma das coisas que ele aprovou foi aumentar a idade máxima, né? Que o pessoal chamou na época de PEC da Bengala, né? Aumentou a idade de 70 para 75 anos, como sendo a idade compulsória para aposentadoria. Então, por exemplo, um ministro do STF que chegar aos 75 anos precisará se aposentar. Ponto final. Ele não tem a opção de continuar. E aí o que vai acontecer, né? Na época, isso fez com que a Dilma deixasse de nomear 2 ministros para o STF. Tanto que agora o Bolsonaro vai nomear 2 ministros para o STF, né? Porque você vai ter aí 2 ministros, se não me engano, a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski, que vão completar 75 anos. Ora, se fosse com 70 anos, isso teria acontecido 5 anos atrás e 5 anos antes, né, no caso, porque se não me engano eles se aposentam no ano que vem ou um ano depois. Aí teria que ver as datas direitinho. Ou seja, seriam nomeações da Dilma, né? Quando o governo Bolsonaro traz de 75 para 70 anos, ele teria a capacidade de nomear 4 ministros do STF, né? Então, isso aqui foi visto como uma tentativa, de certa forma, do presidente, né, ter uma ingerência maior sobre o Poder Judiciário e deixar boa parte, você imagina, são 11 ministros, 4 seriam indicação do mesmo presidente. Seria muita gente indicada pelo mesmo presidente, isso é bastante raro, né, na composição do tribunal.
e isso faria com que o governo Bolsonaro então tivesse bastante entrada no STF, porque os ministros seriam indicados pelo presidente. Isso também foi derrubado. A idade da bengala, né, a idade da aposentadoria compulsória, se manteve, portanto, em 75 anos. E o Bolsonaro terá direito a nomear 2 ministros para o STF, que ele já disse que nomeará um ministro terrivelmente evangélico. Palavras dele, não minhas. E, bom, a menos que ele se reeleja, né, em 2022, em cujo caso ele pode vir a ter o direito de nomear mais ministros, a gente teria que ver as datas direitinho. Show de bola, galera? É isso, valeu. Essas mudanças não passaram e vão continuar da mesma forma, mas é interessante para a gente entender aí, né, o que o governo pretendia, mas não conseguiu fazer passar no Congresso. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!